18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Começou agora o nosso programa e você pode interagir com a gente, né, Karime? Exato. Mandando aquela mensagem lá no chat do YouTube, gente. Coloca lá, @18 horas news, você vai conseguir ter acesso às imagens do nosso programa. Enquanto a gente faz aqui o nosso programa 18 horas, você pode ir mandando ali a sua sugestão de pauta, dar a sua opinião, a gente vai lendo aqui no chat, né, Karime? Interage com a gente, o Kennedson vai abrir agora e ele vai estar lendo aí. Na hora, ao vivo aqui, a sua interação. E é claro, segue a gente lá nas redes sociais. No @18 horas news, você também pode mandar a sua sugestão por lá. 18 horas. Trânsito. Agora 6 horas e 5 minutos, a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus acompanhando o movimento do trânsito. André, boa noite, André. Vai ter reforma nos viadutos de Manaus? Explica pra gente essa história. É isso mesmo, Karime, boa noite para você, para o Kennedson, para quem nos acompanha, que a Prefeitura de Manaus segue trabalhando nas obras de revitalização do complexo viário Miguel Arraes, que fica ali no cruzamento das avenidas Maripiranga, Efigênio Salles, Darcy Vargas, a Maceió e no Parque 10. A reforma ela faz parte de um pacote que vai modernizar 10 complexos viários aqui da capital. Essas equipes elas estão fazendo recuperação estrutural, troca de juntas de dilatação, nova pavimentação, uma sinalização, paisagismo e também intervenções artísticas com grafites inspirados aí na cultura amazonense. Isso porque a maioria dos viadutos aqui da capital amazonense são flagrados aí aquelas cenas que a prefeitura chama de vandalismo, onde muitos acabam pichando ali os viadutos e por isso está recebendo essa reforma para também ganhar aí essa arte amazonense. Durante essa vistoria que aconteceu ontem também no viaduto Miguel Arraes, onde está acontecendo essa reforma, o prefeito Renato Júnior, ele destacou que o objetivo não é apenas recuperar a estrutura ali dos viadutos, mas também deixar a cidade mais bonita, segura e organizada para os motoristas e pedestres. Vamos acompanhar o trecho dessa fala do prefeito. Estamos reformando 10 viadutos, trocando junta de dilatação, fazendo todo o ajuste de sinalização vertical e horizontal dos viadutos. Ele vai receber agora as ações dos nossos artistas, nossos grafiteiros, que vão fazer belas artes e pinturas amazônicas da nossa terra. Daqui uns dias vocês vão ver os 10 viadutos, com as fissuras reformadas, com a junta de dilatação reconstruída, pavimentado com sinalização horizontal e vertical. 18 horas. Vai, ouvimos a fala do prefeito de Manaus, Renato Júnior, e além do complexo Miguel Arraes, outras frentes de trabalho seguem diversos pontos aqui de Manaus, como o complexo Dom Jackson Damasceno, passarela das avenidas Constantino Neri, Djalma Batista, da Max Teixeira, além de praças, campos e canteiros centrais. E aí vai ter todas essas reformas durante essa semana e o mês que vem. Agora a gente está ao vivo aqui para acompanhar aqui uma situação que acontece aqui. Motoristas que passam agora pela Avenida Pedro Teixeira têm que ficar atentos, porque a Prefeitura de Manaus está fazendo um teste aqui de uma nova forma de circulação na via. Isso acontece desde as 8 da manhã e vai terminar daqui a pouquinho às 7 da noite. E isso tudo acontece para avaliar medidas que possam aí melhorar a mobilidade aqui na região. Então, durante esse teste, a faixa da direita aqui da Avenida Pedro Teixeira, no sentido que vai para Djalma Batista ou Constantino Neri, opera agora em contrafluxo. E o objetivo é para oferecer uma nova alternativa de deslocamento e reduzir o volume de veículos aqui na Rua da Indústria, que é um dos trechos mais movimentados da área. A gente tem aqui agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, que estão aqui no local, orientando os condutores, acompanhando também o comportamento do trânsito
já ouviu também moradores, comerciantes e motoristas, tudo para aplicar essa mudança. Então esses dados coletados durante agora essa operação vão servir de base para estudos técnicos para ajudar na definição de futuras intervenções para melhorar a fluidez e a segurança viária aqui da região. Que a gente sabe que esse trecho aqui da Pedro Teixeira antes era um fluxo só, 2 fluxos, né? Aí passou a ser só uma mão, e agora esse novo teste para saber se definitivamente isso vai ajudar a desafogar o trânsito aqui pelo local, retornando e voltando a ser 2 mãos, tanto no sentido que vai para Djalma quanto quem vem para Constantino Nery. Então esse teste continua e termina às 7 da noite. Enquanto isso, o trânsito de quem vem da Pedro Teixeira da Pedro Teixeira, de quem vem ali do Dom Pedro para esse sentido da Djalma Batista, tem trânsito carregado aqui nas proximidades da Arena da Amazônia, da Arena Amadeu Teixeira, um trânsito bastante carregado, muitos veículos na via, e essa situação também se repete na Constantino Nery, que tem trechos agora com bastante lentidão. E a recomendação é aquela: procurar uma rota alternativa, uma rota de fuga, quem tiver um pouquinho mais de pressa, ou então tentar enfrentar esse trânsito. A gente continua acompanhando o trânsito aqui da capital amazonense, daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. E aproveitando que a gente está falando de trânsito, atenção você motorista por aplicativo, de carro, de moto, fica ligado aqui na nossa programação da Mix, já pode mandar ali o seu áudio de 30 segundos, tá? Não exagera, aqui pro nosso WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o número 92993121007. Responda a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. E a Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, gente. Mas só valem os áudios enviados durante o programa de hoje, tá? Aqui do programa 18 horas, que é de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, certo, Kennison? Exatamente, Caribe Leão. E se você não ganhar hoje, não fica triste, não desanime. Amanhã tem mais. O concurso ele segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, André Meirelles, conto os detalhes da prisão preventiva de Meirilane Silva da Silva, apontada como suspeita de envolvimento no assalto do investigador da Polícia Civil, Luciano Carvalho de Sena. Eu, Nathalie Moraes, explico como foi feita essa escolha que inclui o nosso Teatro Amazonas na lista com ícones como o Coliseu de Roma e a Muralha da China. E na política, eu, Kenedson Paes, falo sobre a convenção que oficializou as candidaturas de Omar Aziz, Alessandra Campelo e Eduardo Braga. Eles apresentaram propostas para saúde, educação e segurança no Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Gente, agora é oficial, olha que maravilhoso. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconheceu hoje o Teatro Amazonas como patrimônio cultural do mundo. Que incrível, mais do que justo, não é, Kenison? Para um dos maiores símbolos da história e da cultura aqui do nosso estado. E o Teatro Amazonas, gente, ele foi construído no fim do século XIX, durante o ciclo da borracha, passa a integrar a lista de patrimônio mundial ao lado de grandes ícones da humanidade, como o Coliseu de Roma e a Muralha da China. E afinal, de beleza, esse Teatro Amazonas tem bastante, né, cara? Pra dar e vender, viu? E o reconhecimento foi concedido, gente, junto com o Teatro da Paz em Belém. Os dois teatros que representam a história, a modernização da Amazônia durante o ciclo da borracha, agora são reconhecidos como Teatros da Amazônia. Sensacional. Afinal de contas, a gente está acostumado a ver Cristo Redentor, né? Outros monumentos históricos, outros ícones, mas aqui pro norte é floresta e tal. Agora não, tem dois teatros e são construções
cultura, isso que é o mais legal. E representam a natureza da nossa história, Karime, da nossa cultura, da nossa economia. Eu não vou falar muito não, tá, gente? Essa foi uma conquista histórica que coloca de forma inédita a região norte do Brasil nessa lista de patrimônio cultural mundial e mostra ao mundo a força da nossa história, da nossa cultura e também do nosso potencial do Amazonas. Eu acho que é um orgulho a gente ter como ícone um teatro, que é o que mais valoroso para a cultura. Quem tem mais informações a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente. Dia de festa! Ei! Nathalie, vamos lá. O que esse reconhecimento da Unesco realmente significa? E com certeza vai ser um plus para o nosso turismo, não é? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e a todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta segunda-feira. É com muita alegria, né, Karime, começar o programa nessa segunda-feira falando do nosso grandioso, majestoso Teatro Amazonas, junto ao Teatro da Paz, receberem ali, né, a designação de teatros da Amazônia e serem reconhecidos como patrimônio cultural do mundo pela Organização das Nações Unidas, né? Essa decisão, ela foi tomada pelo Comitê de Patrimônio Mundial na madrugada dessa segunda-feira. Isso tudo porque esse evento aconteceu lá na Coreia, né? E aí esse reconhecimento, Karime, realmente torna a região norte do Brasil, de forma inédita, parte da lista de patrimônio cultural mundial. Ou seja, a gente mais uma vez tem algo mais para mostrar para o mundo além da nossa floresta. Muita gente fala: vou para a Amazônia para conhecer a fauna, para conhecer a flora, para conhecer os povos indígenas. Que é maravilhoso. Ótimo, temos mas agora isso também. A gente tem um plus, né? Algo a mais para ser vendido para o mundo. E que é um teatro, gente. Não é um monumento, não é uma escadaria, né? Nada contra, mas é um teatro que significa tudo para a cultura, não é? Com essa inscrição, Karime, de teatros da Amazônia, o Brasil passa a contar agora com 26 patrimônios culturais mundiais. Mas da região norte é a primeira vez. Então, assim, da região norte a gente realmente pode agora se orgulhar e dizer: não, a gente tem um patrimônio cultural mundial. O Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, lá no sul tem as Cataratas do Iguaçu, e aqui na região norte a gente tem o nosso Teatro Amazonas. E para quem está nos acompanhando através das região norte, das redes sociais e não conhece, tá aí o convite para vir conhecer a nossa região. E essa aprovação desse resultado dessa candidatura foi feita em conjunto, né, com o nosso estado vizinho aqui de Belém. O Teatro da Paz também foi reconhecido e ela foi apresentada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional junto ao Ministério da Cultura, né? Eles foram todos juntos. Isso não foi algo que começou agora. Desde 2023 eles estavam sim buscando aí esse reconhecimento. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a fala do presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento à Cultura, o Cândido Jeremias, que falou sobre essa certificação internacional e reforçou a importância da história do Teatro Amazonas e também do Teatro da Paz. Vamos ouvir. Essa escolha, ela como iniciou em 2009, passou em 2015 e nos últimos 2-3 anos tiveram aprofundamento desses estudos, né? Recebemos ICOMOS aqui em Manaus e em Belém na visita, preparamos um dossiê. A sociedade civil também foi muito importante, aproveito para agradecer, foi uma conquista grandiosa e conjunta. 18 horas. E ouvintes, a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico, a Beatriz Calheiro, ela saiu aqui do Amazonas, ela foi para a Coreia do Sul, ela participou de toda essa votação. Teve uma comitiva brasileira. Exato, lá, né? Junto do Ministério da Cultura, né? Várias pessoas foram para lá, tiveram, né? Foi uma roda de conversa, teve uma formação de debate e de forma histórica realmente trouxe esse título para a Amazônia. A Beatriz destacou que esse reconhecimento não envolve apenas a preservação de prédios históricos, mas também a valorização dos trabalhadores da floresta. Vale a gente reforçar, Karime, que o Teatro Amazonas, ele foi, né, construído ali na época da borracha e foi reformado na gestão de Amazonino Mendes, né? Teve uma reinauguração. Exato, isso que eu ia falar, eu fui nessa reinauguração. O que acontece? O Teatro Amazonas estava abandonado, ele era depósito e em volta existiam tapumes. Na época
ele estava na cor azul. Um pecado, é claro, né? Afinal de contas, toda essa suntuosidade, esse teatro maravilhoso, que virou um depósito. O governador, né? O então governador Amazonino Mendes, viu que era um absurdo, ele que sempre foi um mecenas na arte, né? Na cultura, sempre foi incentivador sempre soube, né? Do valor da cultura do estado do Amazonas. Ele reformou o teatro e fez uma reinauguração internacional. Eu conversei com um pessoal que veio da França, eu conversei com jornalistas do New York Times. Vieram pessoas de mais de 30 países, né, para acompanhar essa reinauguração. Exatamente, fora o pessoal local, teve essa reinauguração com pompa e circunstância internacional, algo que só Amazonino Mendes sabia fazer. Desculpa, mas só ele. Ele era midiático antes dessa palavra existir. Exatamente, né? Ele tinha uma visão além do tempo. Exato. Né? Mas ela aproveitou a oportunidade ainda lá durante a entrevista coletiva na Coreia do Sul para falar dessa valorização dos trabalhadores da nossa floresta, dos povos indígenas, dos seringueiros, pessoas que trabalharam na época da construção do nosso majestoso Teatro Amazonas. Vamos ouvir aí o que disse a Beatriz. Um dia histórico para a Amazônia e para o Brasil. Os teatros da Amazônia, composto pelo Teatro Amazonas e pelo Teatro da Paz, foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. E é, sem dúvida, uma história compartilhada de duas casas de óperas que viveram um período simbólico de transformação econômica, política e cultural na nossa região na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Esse reconhecimento também é um convite para que nós possamos refletir sobre toda a história que foi invisibilizada, principalmente dos trabalhadores da floresta, os seringueiros e seringueiras e suas famílias e os nossos povos originários, cujo conhecimento foi fundamental para que esse enriquecimento fosse possível, muitas vezes não sendo permitido a eles o acesso. Essa é uma vitória, um reconhecimento, mas também um comprometimento, tanto de visibilidade internacional, quanto de proteção reforçada e, acima de tudo, de valorização desse que é um patrimônio cultural. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente viu a fala da Beatriz bastante emocionada, porque realmente é um momento muito importante para nossa região. Quando a gente fala desse reconhecimento, a gente fala de turismo, a gente fala de economia, a gente fala de mais pessoas olhando aqui para nossa região com um olhar diferenciado. Na região norte do Brasil, esse é um reconhecimento inédito, como eu disse anteriormente. Mas aqui, né, no Nordeste, a gente tem os centros históricos de Olinda, Salvador também, aquela região do Pelourinho já era uma região reconhecida e são cidades que, graças a esses títulos, conseguem receber e movimentar a sua economia somente com o turismo. Salvador é uma capital que vive... Nosso sonho, né? Nosso sonho movimentar aqui a nossa Manaus só pelo turismo. Salvador é uma capital que vive do turismo, né? Verdade. Eles não têm o potencial da Zona Franca que nós temos aqui. Eles tem alguma indústria ou outra localizada na região metropolitana, né, da capital, mas eles vivem única e exclusivamente do turismo. Se a gente conseguir trazer esse a mais... E, gente, nós temos todos os ingredientes necessários. Tudo, gente. A gente tem tudo. As pessoas ficam impressionadas com a beleza e, mais que isso, com o calor, com a simpatia do povo daqui, que é único também. Não é só a paisagem, Não né? é só a paisagem. As pessoas são super bem recebidas. As pessoas perguntam qualquer coisa. Um turista faz qualquer pergunta. As pessoas são super acolhedoras, recebem muito bem. Se conversa mais de 10 minutos, já te leva para casa para tomar um café, já tá pior. Né? Isso, sem dúvida. Se tiver o açaí, com certeza vai compartilhar. Gente, conquista, tudo isso conquista o turista, conquista quem não é daqui. Exato, e que venham aí mais espetáculos, não somente para o Teatro Amazonas, mas para o Teatro da Paz, que a gente possa compartilhar cada vez mais da cultura popular brasileira, da cultura do norte, do carimbó, do boi-bumbá, do cinema, do jazz, que a gente possa trazer de volta grandes eventos que já aconteceram aqui na nossa região e que cada vez mais a gente possa, é claro, movimentar o turismo e a nossa economia. E nesse quesito, Nathalie, você falou sobre artes, sobre as nossas orquestras, os nossos teatros. Eu ia falar disso. O nosso estado do Amazonas é referência mundial. Nós temos músicos na Orquestra Sinfônica. Sensacional. O Festival Amazonas
isso que eu ia falar. A gente tem do mundo, né? Imagina, a gente tem festival de ópera. Você sabe lá o que é isso? Tivemos durante muito tempo também festival de jazz. Temos o programa Encontro das Águas. Temos o Festival de Guaraná. Tem várias programações e o que é legal? Tem aqueles preços mais caros, mas tem preços populares. Existem espetáculos gratuitos. A gente anunciou semana passada vários espetáculos gratuitos. Encontro das Águas, foi maravilhoso. Eu assisti ao balé A Bela Adormecida na sexta-feira, maravilhoso. A orquestra, o Maestro demais, Jesus. Gente, ele é assim, nível internacional. E quem é amazonense, quer conhecer o teatro, levar ali a carteira de identidade, muita gente acaba tendo aquele receio de conhecer a nossa história. Cara, é muito legal. A visita guiada no Teatro Amazonas vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, se você ainda não conhece o Teatro Amazonas, vai lá, mostra que você nasceu aqui, vai ver. Só apresentar sua identidade, que nasceu aqui em Manaus, entra de graça, tranquilo. Pronto, visita guiada, gente. Vai ver que maravilha é o Teatro Amazonas. Super vale a pena. E outra, fica de olho lá, tem uma roupa de Teatro Amazonas, vai lá no Instagram, os espetáculos são lá. Quando é gratuito, às vezes é preço popular, 10, 15 reais. Você pode participar e assistir a um espetáculo grandioso. Vai lá, não é? Assiste, coloca na sua agenda aí o Teatro Amazonas, você não vai se arrepender. O orgulho da nossa terra agora, né? Com certeza. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça decretou a prisão preventiva de Meirilane da Silva e ela é suspeita de envolvimento no caso do assassinato do investigador da Polícia Civil, o Luciano Carvalho de Sena. Isso que aconteceu na última sexta-feira. Ela estava foragida, mas acabou sendo presa, né, gente? Ela foi presa preventivamente, mas aí foi colocada em liberdade e agora ela é considerada foragida. Olha quanta coisa aconteceu, que confusão. Pois é. Que confusão, prendeu, né, gente? Soltaram e aí ela é. Agora foragida. Segundo as investigações, a Meirilane, exatamente, está grávida e seria responsável pela guarda e logística de quase 1 tonelada de maconha e mais de 10 quilos de cocaína, além de atuar numa estrutura ligada a uma facção criminosa. E quem explica pra gente essa situação é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Essa decisão é do desembargador plantonista Flávio Humberto Pascarelli Lopes, do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. Meirilane Silva da Silva havia sido presa em flagrante durante a operação realizada na última sexta-feira no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mas a suspeita recebeu o direito de cumprir prisão domiciliar por estar grávida. O Ministério Público recorreu da decisão e pediu o retorno da prisão preventiva, alegando a gravidade dos crimes investigados e o suposto envolvimento da mulher com uma organização criminosa. Segundo as investigações, Meirilane era responsável pela guarda e pela logística de quase 1 tonelada de maconha e mais de 10 quilos de cocaína que foram encontradas em casa, como explica o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga. Cuja uma mulher que está grávida disse que estava em gravidez de risco, mas residia na casa em que toda essa droga estava dentro de um quarto. Eu estive na casa e vi presencialmente, junto com a equipe do DENARC. Todo esse entorpecente que vocês estão vendo estava dentro da casa em que ela residia. Nesse caso, a Justiça entendeu que a gravidade do caso impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e destacou que não foram apresentados laudos que comprovassem gestação de risco. Com a liminar, a prisão domiciliar foi suspensa e a Justiça determinou a expedição do mandado de prisão preventiva. O recurso ainda vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O investigador Luciano Carvalho de Sena morreu durante uma troca de tiros em uma operação contra o tráfico de drogas na zona centro-oeste de Manaus na última sexta-feira. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Antes mesmo do El Niño ganhar força, um alerta acende para a Amazônia. Gente, as queimadas não destroem apenas as florestas, elas também lotam hospitais e colocam em risco a vida de milhares de pessoas. É fumaça, né? Não tem jeito. Um estudo, Kennedy, revelou que nos dias de queimadas mais intensas, as internações por doenças respiratórias aumentam 23%, isso em todo o Brasil. E quem traz esses detalhes é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, e como isso impacta aqui para nós aqui no Amazonas? Bom, aqui na região norte, o estudo do projeto de saúde única e meio ambiente da Universidade Federal de Goiás revelou que o fogo que avança sobre a Amazônia também deixa um rastro de doenças. E o índice de problemas respiratórios devido às queimadas chega a 38% no norte do país. Os casos de problemas cardiovasculares também crescem. Isso porque a fumaça das queimadas não fica restrita à floresta. Ela percorre longas distâncias, afeta grandes cidades e coloca em risco principalmente crianças e idosos. Segundo a pesquisa, nos dias de queimadas mais intensas, as internações por problemas respiratórios aumentam 23% em todo o Brasil e as doenças cardiovasculares sobem 21%. O pneumologista Carlos Carvalho destaca que as fuligens das queimadas se espalham pelo vento e vão entrando no organismo, vencem as nossas defesas e muitas vezes conseguem entrar na corrente sanguínea do mesmo jeito que entra o oxigênio. E esse material particulado, ele se distribui para o organismo inteiro e pode causar malefícios em todas as células do nosso corpo. Quem é mais sensível são as células pulmonares e as células cardíacas. Esse grupo de pesquisadores já demonstrou que muitas vezes o aumento de inflamações e de procura a pronto-socorro, principalmente por crianças que não têm o seu sistema imunológico totalmente desenvolvido e por idosos que têm doenças pulmonares e cardiovasculares crônicas e têm o seu sistema imunológico já um pouco em senescência e envelhecimento, perdendo um pouco a sua função, esses indivíduos nos extremos da idade costumam aparecer mais em pronto-socorros até 5, 10 dias depois do pico da poluição. Então vamos sofrer ainda com isso algum tempo. Bom, os pesquisadores alertam que com a previsão de um El Niño forte, o risco de novas queimadas aumenta. Eles também fazem um alerta: combater o desmatamento e o fogo não é apenas uma questão ambiental, mas uma medida urgente para proteger a saúde da população. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 3 pessoas foram presas durante uma operação do Ministério Público que investiga um grupo suspeito de praticar agiotagem e extorsão. E segundo a investigação, o grupo cobrava juros de até 70% ao mês. Ainda segundo a polícia, o grupo é formado por 24 pessoas, entre eles 3 advogados. Os mandatos foram cumpridos no bairros do Japim, Ponta Negra, Centro, Adrianópolis e Flores. E quem traz os detalhes é o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. A Operação Usura foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO. A investigação começou há cerca de 4 meses, depois da denúncia de uma servidora do Judiciário. Segundo o Ministério Público, o grupo oferecia empréstimos de até R$200 mil e cobrava juros que chegavam a 70% ao mês, utilizando ameaças e intimidação para receber o dinheiro. Um policial militar já havia sido preso na última terça-feira durante as primeiras diligências. Nessa segunda-feira, outras 2 pessoas foram presas em flagrantes, sendo uma delas por desacato. Ao todo, a Justiça expediu 2 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Um dos investigados não foi encontrado e é considerado foragido. As investigações apontam que o esquema envolvia 24 pessoas físicas e jurídicas. Entre os alvos estão 3 advogados que tiveram os escritórios alvos de busca por suspeita de ligação com a organização. Os mandados foram cumpridos nos bairros Japim, Ponta Negra, Centro, Adrianópolis e Flores. Durante a operação,
foram apreendidos cerca de R$160 mil em dinheiro, além de 2 veículos, joias, documentos e celulares. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados. O Ministério Público informou que as investigações continuam para identificar o tamanho do esquema e o prejuízo causado às vítimas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Me responde uma coisa, você já mandou o seu áudio aqui pra gente? Ainda não, pá. Ih, tá perdendo tempo, cara. Como assim, gente? Bora lá, envie um áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Mix, que é o DDD 92 993121007, 993121007. Responda a pergunta, por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Agora usa a criatividade na hora de mandar esse áudio, claro. Tá? Você já sabe, gente, sempre de segunda até sexta-feira, aqui no programa 18 horas, o motorista por aplicativo de carro, de moto ou o taxista vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max da Atem. E participe, gente, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento da volta para casa. E André, você tem uma atualização pra gente, que é o seguinte: motorista de aplicativo, taxista, mototaxistas, motofrentistas e entregadores já podem solicitar a partir de hoje o financiamento com juros reduzidos, que é um programa Move Brasil, programa do governo federal. Explica mais pra gente, André. Muito boa noite, é isso mesmo, é um financiamento que está sendo oferecido por bancos e instituições financeiras credenciadas como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E podem participar do programa entregadores, como você falou, mototaxistas, motociclistas de aplicativos que tenham pelo menos 12 meses de cadastro na plataforma e no mínimo 100 corridas ou entregas realizadas. Funciona desse jeito. O primeiro passo é fazer o cadastro no programa utilizando a conta gov.br. Depois do pedido, a validação pode levar até 5 dias úteis. E se a inscrição for aprovada, o trabalhador vai poder procurar uma instituição financeira credenciada, isso para passar ali pela análise de crédito e, se for aprovado, assinar o contrato. Lembrando que os mototaxistas, motofretistas e ciclistas, eles têm que ter trabalhado com carteira assinada nos últimos 6 meses e também podem solicitar esse benefício. Então é um programa que também estabelece algumas regras. Por exemplo, o veículo ele precisa ter sido produzido no Brasil a partir de 2024. O dinheiro do financiamento não é repassado ao trabalhador, mas acontece diretamente à concessionária ou ao fornecedor do veículo. Outra vantagem é o prazo para começar a valer. A primeira parcela só vence 60 dias depois da contratação. O financiamento pode ser pago em até 4 anos e as taxas de juros são de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para as mulheres. A expectativa é que o programa ajude milhares de profissionais a reduzir os custos com manutenção, aumentar a segurança no trabalho e garantir mais renda com veículos novos e mais eficientes. Agora, para quem depende de 2 rodas para sustentar a família, essa linha de crédito ela também pode representar uma oportunidade para renovar aí a frota com condições mais acessíveis. Agora vamos trazer a atualização parcial do trânsito aqui pela capital amazonense. A gente ficou um pouco mais observando o trânsito em um dos trechos mais críticos aqui da capital amazonense, que é aquele de quem vem da Constantino Neri, de quem vem da Djalma Batista e quem vem da Maripiranga para acessar a Torquato Tapajós, porque essas 3 vias de quem vem no sentido bairro dá acesso a Torquato Tapajós, bem próximo ali onde tem o viaduto Ayrton Senna, ali naquelas proximidades da entrada dos franceses, muitos veículos na via e acaba deixando o trânsito bastante concorrido. É o que acontece nesse momento. O trânsito acaba ficando lento para quem vai para esse acesso da Torquato Tapajós. Então a recomendação é aquela que, se puder evitar esse trecho agora, uma rota alternativa, uma rota de fuga, essa é a recomendação. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política.
Agora em Manaus, 6h38. Vamos para o bloco de política do 18 horas com Kennethson Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Nathalie, então, tem pesquisa divulgada hoje que mostra que o presidente Lula, ele lidera o primeiro turno na disputa presidencial. São 42% das intenções de voto contra 33% do senador Flávio Bolsonaro. Na comparação com o levantamento anterior, a vantagem do presidente Lula aumentou, não é isso? Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, foi divulgada na manhã dessa segunda-feira a 7ª rodada da pesquisa quinzenal BTG Nexus, né? A cada 15 dias eles vêm atualizando aí esses dados e vem mostrando cada vez mais pra gente ali, né, oscilações praticamente estáveis para o presidente Lula, né? Na última pesquisa, ele saiu de 40% para 42% das intenções de votos. Vale a pena a gente lembrar sempre que as pesquisas, elas podem variar 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos, ou seja, não teve nenhuma mudança se a gente comparar com a pesquisa divulgada nos últimos dias. Já o Flávio Bolsonaro, ele teve uma diferença de 4 pontos. Ele saiu, né, de 34 para 30. Então, assim, realmente a gente vê aí que já não tá dentro daquela margem de erro, né? A vantagem do petista aumentou de 6 para 9 pontos percentuais nos últimos intervalos das últimas pesquisas, e no segundo turno o quadro permanece ali congelado, né? O Lula manteve 47% das intenções de voto, enquanto o Flávio Bolsonaro oscilou ali de 44% para 43%. A vantagem do presidente passou de 3 para 4 pontos percentuais, mas ele continua ali dentro da margem de erro da pesquisa. Mas a rejeição do presidente Lula, ela aumentou, ela saiu de 46% para 48%, e o Flávio Bolsonaro permaneceu ali com 50% dos 50% de rejeição em todo o Brasil. Inclusive, Karime, né, nesse fim de semana, as redes sociais foram muito movimentadas quando a gente fala do Partido Liberal, porque teve a convenção do Partido Liberal e Flávio Bolsonaro foi lançado como pré-candidato no estado de São Paulo, né, à presidência do Brasil. E assim, foram muitas camadas que deram o que falar nas redes sociais, né, Kennethson Paz? Na manhã de hoje a gente estava falando sobre aquele vídeo de inteligência artificial onde apresentaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, bizarro aquilo, o que acontece, né? O PT já entrou na justiça contra esse vídeo, porque esse ano a gente vai ter uma legislação específica para inteligência artificial. E o que acontece? Eles lançaram um vídeo de inteligência artificial do ex-presidente Bolsonaro fazendo campanha. Só que no vídeo ele começa falando que é uma reprodução de inteligência artificial. O próprio vídeo, ele explica isso. Só que, de qualquer forma, ele faz campanha, né, para presidente que ele quer. Então o PT já entrou na justiça para tirar, enfim, para ter alguma situação a respeito desse vídeo. Para que ele não seja utilizado nas redes sociais, como né? campanha, que já viralizou. Viralizou, né? E aí outro ponto icônico, né? Eu tô falando do Flávio Bolsonaro, tá, gente? Porque o Partido dos Trabalhadores, né, ainda não teve a convenção. As convenções, elas acontecem até o próximo dia 5 de agosto. Então, nesse fim de semana, a gente deve ter a convenção aí do Partido dos Trabalhadores, onde o presidente Lula deve oficializar sua candidatura ou não. Até a convenção, tudo pode acontecer. Mas outro ponto icônico que viralizou também né, falando dessa convenção, foi o ponto onde o presidente da Argentina, né, o Milei, subiu ao palco com uma tesoura na mão, com a blusa da Argentina, e chegou a chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal, tô falando aí do Alexandre de Moraes, de lixo careca. Gente, isso porque o presidente da Argentina veio e participou do lançamento da pré-candidatura à presidência da República aqui do Brasil. Enfim, uma salada, né? Foi uma confusão, é só pesquisar, né, a Argentina como está e o que o atual presidente da Argentina, o Milei, fez, para você ter uma noção, né, de postura quanto à população, direitos trabalhistas e outras coisitas mais. Pesquisa direito, tá? Vamos pesquisar assim, em fontes oficiais. E é só ver as notícias. Pesquisa a notícia do G1, do UOL, Folha de São Paulo. Pesquisa notícias, que você vai ver o perfil, né, desse político, digamos assim. Mas foi isso, Karime, né? Além dessa pesquisa divulgada hoje, eu tinha que falar dessa convenção do PL, porque realmente deu o que falar. Deu o que falar e
deu o que pra gente ver, acompanhar nas redes sociais. Kennedy, aqui na terrinha, aqui no Amazonas, fim de semana foi de convenção, né? Omar Aziz lançou a pré-candidatura a governo do estado do Amazonas, o senador Eduardo Braga oficializou também a candidatura ao Senado, na reeleição para o Senado. Você esteve lá, conta pra gente como é que foi. Então, Caribe Leão, tem muitas camadas também, assim como o Nathalie Moraes falou sobre a convenção lá do PL em São Paulo, aqui no Amazonas, essa convenção reuniu pelo menos 3 partidos políticos, o MDB, na realidade 4, eu vou explicar o motivo. Estava lá MDB, PSD e Republicanos, e além disso também estava Sinésio Campos, que representa toda aquela coligação que inclusive tá o PSOL, o PT. Sinésio Campos subiu no palco ao lado do senador Omar Aziz, subiu no palanque. Isso já demonstra uma inclinação de que o Partido dos Trabalhadores vai apoiar Omar Aziz nessa campanha para o governo do estado do Amazonas. Mas o fato é que até esse momento da convenção havia muito uma dúvida sobre qual que seria a postura do Partido dos Trabalhadores, afinal já estava havendo ali uma certa indiferença, uma certa rincha, principalmente na parte onde nós falamos sobre Senado, onde até o próprio, a pedido do presidente Lula, Marcelo Ramos retirou sua candidatura ao Senado. Então, de fato, já estava havendo esses desentendimentos, esses desalinhamentos. E aí o que acontece? Nesse final de semana, Sinésio Campos subiu no palanque e demonstrou esse apoio. Não teve momento de fala, mas ele demonstrou a presença lá, e isso já demonstra muita coisa. O fato é que foram oficializadas essas candidaturas. Até o momento da convenção, a Alessandra Campelo, todo mundo falava nos bastidores que o martelo estava batido, mas o momento da convenção é quando de fato existe um documento comprovando uma assinatura e quando se oficializa tudo. A Alessandra Campelo foi oficializada pré-candidata a vice-governadora na chapa com o senador Omar Aziz. Ela que atuou, inclusive, na época da gestão do governo Wilson Lima, ela esteve presente nesse governo, esteve presente também nessa transição com Roberto Cidade, apoiou o Roberto Cidade nessa transição de presidente da Assembleia Legislativa para assumir como governador do estado. Ela também esteve presente e até pouco tempo atrás fazia parte desse grupo político. Só que durante a convenção, a Alessandra Campelo fez questão de fazer críticas em relação à antiga gestão, a gestão estadual. Wilson Lima e Roberto Cidade? Exatamente, ela fez críticas durante o momento dela de fala em relação a essa gestão que não estava conseguindo executar obras suficientes para poder otimizar o nosso estado do Amazonas. Mas ela não era líder do governo, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Algumas coisas acabam mudando nessa época de convenção. Muita coisa muda, né? Até as próprias opiniões. Mas enfim, o fato é, gente, que foi oficializada ela como pré-candidata a vice-governadora e ela afirmou que além de atuar naquela área da saúde, que como de costume ela já atuava na parte de defesa das mulheres, ela também vai atuar na área da saúde, educação e segurança pública. Vamos ouvir o que ela disse. Que eu estou aqui porque estou preparada para muito mais. Eu estou aqui para ajudar o Omar na saúde, na educação, na segurança, para voltar a dar esperança para as pessoas. E outra questão também que foi muito batida, mais uma vez a gente observa esse tema, saúde. Sim. Saúde é o tema que os principais pré-candidatos têm falado. Roberto Cidade fala sobre saúde, já falou sobre investimentos na saúde agora durante esse final de semana. A gente viu a convenção acontecendo de Davi Almeida na quinta-feira também. Foi falado sobre zerar a fila do CISEG. Afinal, e ainda... a vice dele é a ex-secretária municipal de saúde, Chádia Afrache. E aí, em relação à chapa do Avante, existe essa definição de que com a vice Chádia Afrache isso possa mudar, o processo de atendimento ao público possa ser agilizado e ele consiga zerar a fila. Pelo menos essa é a principal bandeira do Avante para essa campanha eleitoral. E agora, em relação ao Omar Aziz, esse tema voltou novamente em pauta e mais uma vez foi declarado o fim, zerar a fila do CISEG. O senador Eduardo Braga afirmou que na época em que ele esteve à frente do governo do estado, assim como também o senador Omar Aziz, na época que foi governador do estado do Amazonas, de 2010 até 2014, eles fizeram vários hospitais e isso é um fato, não dá para você negar. Isso é fato. E aí, por conta disso, por conta da falta de construção de novos hospitais, nós temos esse resultado. E foi dado um prazo. Nos primeiros 100 dias de mandato, eles vão zerar a fila. Vamos ouvir o que disse Eduardo Braga.
Se nós construímos as UBSs fluviais, se nós construímos, quando estávamos no governo, mais de 40 hospitais e o Omar construiu outros 20 hospitais, nós podemos dizer ao povo do Amazonas: nós vamos reconstruir nossa saúde e vamos, ao mesmo tempo, construir novos hospitais, novas maternidades na capital e no interior do estado. Chega de abandono aos professores, chega de atraso ao pagamento dos nossos servidores. Vamos voltar a construir pelo estado casas para o povo, casas para aqueles que não têm onde morar, casas para aqueles que pagam aluguel, casas para aqueles que vivem nas áreas de risco. Com trabalho, com união, nós vamos fazer o Amazonas forte de novo. E essa fala do senador Eduardo Braga, ela é muito interessante para quem acompanha a política, sabe de perto as dificuldades do atual governador Roberto Cidade. A situação em que Roberto Cidade está, ela é crítica, assim, em relação à gestão. Como ele recebeu, de fato, ele recebeu um governo que tem muitos desafios a serem resolvidos em um tempo muito curto. A gente sabe que o tempo até outubro é muito curto, mas ele assumiu essa bronca é com ele agora. Mas eu falei, foi muito corajoso dele assumir o governo do estado do Amazonas do jeito que está, nos piores índices, né? Saúde, educação e segurança pública. E aí o senador Omar Aziz fez questão de apontar os principais pontos a serem superados por essa atual gestão de Roberto Cidade, os principais pontos que são aqueles mais sensíveis, sabe? Aquele calcanhar de Aquiles que você não quer muito que seja exposto, foram os principais temas abordados pelo senador Eduardo Braga, em relação à database dos professores, em relação ao pagamento dos profissionais da área da saúde, foi muito citado sobre isso, foi citado também sobre segurança pública, e quem falou exatamente sobre esse tema de segurança pública, que inclusive tem uma notícia boa, foi o senador Omar Aziz, que ele também fez promessas, e promessas que dão até uma certa otimismo. A gente não sabe quem vai ganhar, claro, mas com certeza essa informação, ela dá uma esperança sim. Vamos ouvir o que disse Omar Aziz. Hoje, 159 mil pessoas estão no CISREC. Depois, não fizeram nenhuma unidade hospitalar, nem aqui, nem no interior. Por isso que vocês veem os hospitais lotados, sem atendimento, e as pessoas passando por dificuldades. Foi falta de dinheiro? Não. A diferença é que a experiência, a diferença é que o conhecimento pode fazer mais pelo povo. Vamos voltar a construir escola de tempo integral. Quanto mais tempo o jovem ficar na escola, mais protegido ele vai estar. Os professores podem ter certeza de uma coisa: vamos cumprir o plano de carros e carreiras, vamos cumprir a database, vamos valorizar. Na segurança, vou chamar os concursados e vou fazer um novo concurso para que a gente volte a ter delegacias 24 horas funcionando para o povo. Todas elas. Não dá para brincar, é hora da mudança. E a mudança tem que ser com experiência, com conhecimento, e quem já fez alguma vez pode fazer de novo. E aí você ouve um discurso como esse, Karime, você tá falando para diante de mais de 1 milhão de amazonenses, né? Você tá falando para vários amazonenses, que muitos deles trabalham na área da saúde, que estão sem receber há vários meses, na área da segurança pública, que estão com as suas patentes atrasadas, já era para estar com uma patente melhor, um salário melhor, e isso daí não consegue receber. Tem gente que não tá recebendo auxílio fardamento. A gente até recebeu o representante dos policiais militares, ele até chegou a falar a respeito sobre esse tema, que é tão sensível, né, Karime? Então, de fato, a gente não sabe, independente de quem que vai ganhar, mas essas boas propostas, exatamente, todos deveriam assumir e aderir, né? Independente de quem vai vencer ou não. Exato, que a gente quer sair dessa situação que o estado do Amazonas precisamos mudar, né? Precisamos mudar. Nathalie, vamos lá, seguimos de política. A pré-candidatura de influenciadores digitais, gente, está ganhando cada vez mais força nessas eleições, mais espaço. Isso é para impulsionar candidaturas tradicionais, porque a galera tem nome, de repente vai lá, ganha uma coisa e impulsiona outros candidatos. A estratégia é essa mesmo, né? Porque influenciador vai entender de política. Então, Karime, né? A pré-candidatura realmente dos influenciadores digitais está ficando cada vez mais forte. Não é somente aqui no Amazonas, não. Em todo o Brasil. A gente está vendo aí Val Marchiori, pré-candidata. Né? É uma caneta tendência. Azul caneta, candidato, entendeu? Então, assim, realmente é uma aposta dos partidos em nomes conhecidos que podem ser
puxadores de voto, né? De conquistar aí uma vaga, né? O cálculo também considera que eles podem ajudar a eleger políticos tradicionais. Um exemplo claro aqui no Amazonas é o Sargento Salazar, né? Ele que é vereador e é cotado para ser o deputado federal mais votado do Amazonas nessas eleições. A gente sabe, a gente está falando de pesquisa, mas ele, né? Ele foi o vereador mais votado, ele recebeu lá só nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, ele tem 1,3 milhão de seguidores. Então, assim, tudo isso atrai muito. Ele tem um peso, ele né? Ele tem um peso muito grande, ele tem utilizado muito dos seus vídeos, dos seus mecanismos e como E não é só na capital, né? No interior também chega, né? E com a visibilidade dele, se ele alcançar o número de votos que o partido vem estimando, ele elege também o presidente do partido, Alfredo Nascimento, como muita gente diz, um cabeça de chapa, que hoje não é mais uma figura conhecida, que se fosse sozinho não se elegeria, mas como o Salazar ali dentro da coligação, ele ajuda a eleger. Mas uma candidata, uma pré-candidata que vem dando o que falar, principalmente nas redes sociais, é a Vivian Amorim, do União Brasil. Ela é pré-candidata a deputada estadual, ex-BBB, ex-Miss Amazonas, e ela tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. E aí ela anunciou a sua pré-candidatura de uma forma pra lá de inusitada. Inclusive, eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir essas propostas. Vamos ouvir. Sei transitar entre diferentes cenários e com diferentes responsabilidades, sem abrir mão de quem eu sou e de onde eu vim. Eu sou manauara, sou mãe solo, eu sou o sustento do meu lar, sou uma profissional responsável e eu também sou uma mulher. Nessa hora do mulher solteira eu me engasguei. Entrega a verdade, querida, se joga! E também sou uma mulher solteira que gosta de beijar na boca, de se cuidar, de treinar e de dançar. Então não esperem que eu crie um personagem pra entrar no meio político. A Vivian que vocês conhecem é a mesma Vivian que vai se candidatar. É com a minha essência e com a minha verdade. 18 horas. A proposta é boa, né, que ela falou. Ele destacou que gosta de beijar na boca e sou solteira. A plataforma dela de governo tá explicado. Karime, muita gente, né, questionou essas apresentações, essa forma como ela se apresentou como pré-candidata. Muita gente até falou, vai beijar na boca dos deputados estaduais, vai dançar no plenário, o que tá acontecendo? Enfim. Mas aqui no Amazonas tem outras figuras icônicas, tá? Além do Salazar, a Vivian Amorim, Chama Pai, Eliana, né? Muita gente falava dela, mas ela não compareceu à convenção do partido no último sábado. Então ela não deve realmente oficializar sua candidatura. A Isabelle Aurora, né? Uma influenciadora aqui na nossa capital que deu o que falar e é outra pré-candidata aí pelo Avante. Ou seja, vai ter muitas figuras nessas eleições. Apresentadoras, né? Apresentador. Ou seja, gente, o voto é valioso. Depois não adianta reclamar que não tem insumo, que chega no hospital não tem remédio, que tem muita violência. Não tem fiscalização. Não tem fiscalização, que os políticos fazem o que querem, mas ninguém fiscaliza. Cadê a merenda escolar da criança no colégio? Depois não adianta reclamar. Pense, pesquise a proposta de governo que cada candidato já fez na vida pública. Quem são essas pessoas que estão pedindo seu voto, que é valiosíssimo. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política com Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber como é que vai ficar a previsão do tempo com Nathalie Moraes. E aí, Nathalie, vai ser só solão ou vai ter chuva ainda ao longo desses dias? A noite dessa segunda-feira, segundo o Clima Tempo, Kennethson Paz e ouvintes, será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Manaus. A temperatura deve ficar ali em torno de 25 graus, com alta umidade do ar e sensação de abafamento. Os ventos permanecem fracos e não há previsão ali de temporais. Já para a terça-feira, a previsão é de sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuvas passageiras, principalmente entre a tarde e a noite de terça-feira. As temperaturas devem variar de 25 a 32 graus, mantendo o clima quente, úmido, característico para essa época do ano aqui na nossa capital. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E falando de eleitor, gente, a gente tem aqui um raio-x aqui sobre as eleições aqui do estado do Amazonas.
segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores cresceu e ultrapassou a marca de 2.800.000 pessoas aptas a votar. Esse aumento pode influenciar, é claro, o cenário político do estado, certo? Exatamente, Carimilão. E esse crescimento ele não aconteceu só aqui na capital, gente. O interior também ganhou novos eleitores, o que reforça a importância de cada voto na escolha dos próximos representantes do Amazonas e também do Brasil. A repórter Vanessa Lima traz mais informações pra gente sobre esses números. Muito boa noite, Vanessa. Mas afinal, onde está concentrado, Vanessa, esse eleitorado? Conta pra gente. Boa noite a todos. A maior parte continua em Manaus, que reúne mais da metade dos mais de 2.800.000 eleitores aptos a votar no Amazonas. Mas o crescimento também foi registrado no interior do estado. Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari, que seguem entre os maiores colégios eleitorais amazonenses. Os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que, em comparação com as eleições de 2022, o Amazonas ganhou cerca de 150.000 novos eleitores, um crescimento de 5,7%. E esse avanço acompanha uma tendência observada em toda a região norte, que foi a que apresentou o maior número proporcional de eleitores do país. No Amazonas, os indígenas têm um peso grande nesse cenário. São mais de 73.000 aptos a votar, que representa quase 10% do eleitorado do estado. E se a gente olha para o norte, como um todo, foram mais de 62.000 novos registros, quase metade de todo o aumento nacional. Hoje, o norte concentra quase metade dos eleitores indígenas do país. Em 2026, a participação de indígenas e quilombolas nas eleições vai ser bem maior. E isso significa mais representatividade desses grupos dentro do processo democrático. Com esse novo perfil do eleitorado, a expectativa é de uma eleição mais diversa e com vozes diferentes, ajudando a decidir os rumos do país. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do eleitorado brasileiro. Assim como na última eleição, o eleitorado amazonense é formado por 51% de mulheres e 49% de homens. As mulheres continuam sendo maioria entre os votantes em todos os estados do país, representando mais da metade do eleitorado brasileiro. E tem um ponto importante: quanto maior o número de eleitores, maior também é a responsabilidade de cada pessoa que vai às urnas. Afinal, não se trata apenas de escolher um candidato, mas de definir quem vai ocupar cargos fundamentais de representantes da República, como governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles, boa noite. Conta pra gente como é que está. Volta pra casa, André. O trânsito que liga ali a Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, para quem vai seguir no sentido ali da Ponta Negra, é um trânsito concorrido. Isso por conta das obras do Complexo Viário Passarão, que já avançaram aqui na Zona Oeste de Manaus e já entraram em uma nova etapa. É uma estrutura que promete melhorar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas aqui da capital e vai reunir um viaduto, uma trincheira e uma rotatória. Essa obra ela foi iniciada em novembro de 2025 para facilitar o deslocamento entre os bairros Compensa, Lírio do Vale, bairros adjacentes, aí reduzindo o congestionamento e dando mais fluidez ao trânsito. Então a gente segue por aqui acompanhando também essas obras e esse trânsito aqui pelo local, que deixa o trânsito bastante concorrido. Também quem está saindo da Avenida Brasil para seguir nesse sentido da Ponta Negra, aqui nas proximidades do Hospital da Criança, já tem um trânsito também muito concorrido ainda nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Aê, parabéns, Aldrin Bentes Pontes, é você mesmo. Vamos ouvir a mensagem vencedora. Fala galera, boa noite, tudo bem? Sou Aldrin Pontes, motor de aplicativo aqui em Manaus, e quero dizer pra vocês, que um bom brasileiro não desiste nunca. Já tentei 1, 2, 3, essa é a 4ª ou mais e prometo não parar. Posto Atem, a notícia completa 24 horas é aqui no programa 18 horas com a Rádio Mix, a única que liga você a todos os acontecimentos da cidade e ajuda o motorista a não ficar tão estressado nesse dia a dia. Valeu, vamos lá, vamos embora, 18 horas, a notícia completa com Posto Atem.
Olha aí, rapaz, o cara arrebentou, meu irmão. Gostei demais. E o Aldri tá ao vivo com a gente agora aqui, Karime. Fala com ele. Boa noite, Aldri. Olá, boa noite, Kendson. Boa noite, Karine. Tudo bem com vocês? Cara, tudo bem. ótimo. Melhor agora, né? Você ganhou 40 litros de gasolina Ativa Max da Atem, né? Gente, que vibração, cara. Que energia. Cara, eu gostei lá pra do áudio cima. dele. Foi bom, hein? muito legal, Aldri. E você já tentou o quê? 4 vezes, é isso? A gente teve uma leve falha aqui do sistema, Karime, mas enfim, o Aldrin Bentes Pontes, ele ganhou 40 litros de combustível Ativa Max da Atem e com certeza aqueles que querem participar, Karime, hoje não deu, mas amanhã tem mais, sempre de segunda a sexta-feira, das 18 horas até as 19, você pode mandar seu áudio e também ganhar 40 litros de combustível da gasolina Ativa Max da Atem. Manaus agora às 7 horas e 3 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Com as convenções partidárias do último fim de semana, vão se consolidando as candidaturas ao governo do Amazonas. O prazo para a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos termina no dia 5 de agosto. A maioria dos candidatos está colocada e, pelo andar da carruagem, não haverá muitas surpresas. No dia 16 de agosto é o início da propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet. O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro. Com as candidaturas colocadas, o eleitor já pode começar a analisar com mais certeza os candidatos e suas propostas. Verificar se as propostas são claras e factíveis. A eleição não deve se tornar uma entre cidadãos. O processo deve ser encarado como parte do calendário de uma democracia consolidada, onde vence quem tem mais votos, com todo respeito às regras. Afinal, já está na hora de a eleição ser encarada com mais normalidade e ocorrer sem violência e ataques gratuitos entre adversários políticos e entre seus correligionários. Que as ideias estejam em primeiro lugar e o debate tenha um máximo de civilidade. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennerson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.